Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso estudo com o capítulo 3, roteamento dinâmico. Nesse capítulo 3, nós vamos abordar 3 seções: protocolo de roteamento dinâmico, o RIP na sua versão 2 e a tabela de roteamento. Protocolos de roteamento dinâmico. Como resumo do protocolo de roteamento dinâmico, nós temos esta tabela, onde mostra alguns protocolos internos, alguns protocolos externos, alguns que funcionam com a versão IPv4 e outros que funcionam na versão IPv6. Bom, o protocolo RIP ele foi atualizado para a versão 2 para acompanhar o crescimento no ambiente de redes. O RIP versão 2 não é escalável para implementações de redes maiores. Na verdade, o protocolo RIP hoje ele é pouco utilizado na prática. Entretanto, para fins de estudo, para fins de laboratório, ele é bem interessante para a compreensão do processo de roteamento. Os protocolos de roteamento desenvolvidos para atender a necessidade de redes maiores incluem o protocolo SPF, o ISS e o IGRP avançado, né? O EIGRP. Temos também o BGP, que é o Border Gateway Protocol, é usado para provedores de internet. Componentes do protocolo de roteamento dinâmico. Você vê aqui nessa figura, nós temos 3 roteadores, o R1, R2 e R3. Quando você está utilizando o protocolo de roteamento dinâmico, cada roteador desse vai enviar para os demais atualizações das suas tabelas de roteamento ou informações que possam subsidiar a montagem da tabela de roteamento de cada um deles. Essas informações são enviadas, dependendo do tipo de roteamento, de tempos em tempos ou quando ocorre alguma alteração na topologia. Então, os protocolos de roteamento dinâmico têm as seguintes finalidades: descoberta de redes remotas, essa é a finalidade maior, manutenção das informações de roteamento atualizada, escolher o melhor caminho para redes de destino, capacidade de encontrar o melhor caminho se o caminho atual não estiver mais disponível. E isso é possível através da troca de informações de roteamento. Os componentes principais de protocolo de roteamento dinâmico incluem estrutura de dados, são tabelas ou bancos de dados mantidos na RAM, mensagem do protocolo de roteamento para descobrir roteadores vizinhos, troca de informações de roteadores e manter informações precisas sobre a rede. E possui também algoritmos para facilitar o aprendizado das informações de roteamento e para a determinação do melhor caminho. Então, considerando a versão do RIP, né, a versão 1 e 2, como é que funcionaria essa ideia? O RIP, na versão 1 e 2, ele é considerado um protocolo de roteamento fofoqueiro. O que quer dizer isso, na verdade, né? Esse roteador aqui, o que ele vai informar para os demais? Ele vai informar o que ele sabe, as redes que estão diretamente conectadas a ele. As redes que estão diretamente conectadas a R1 serão enviadas para os demais. Ele vai contar para os demais o que ele sabe sobre a rede. A mesma coisa a R3 vai fazer. O que a R3 souber sobre a rede, também ela vai contar para todo mundo, né? Fazendo uma analogia aqui bem barata, digamos assim, para este caso. R2, por sua vez, também tudo que ele souber de redes diretamente conectadas, as redes que estão diretamente conectadas a ele, ele vai informar para os demais. Por isso que é considerado como se fosse aí a figura de um fofoqueiro. Ele sabe, ele conta para todo mundo. Ora, se cada um contar tudo que sabe sobre as redes diretamente conectadas, ao final todos aprenderão sobre todas as redes que estão disponíveis para o envio de informações, para o tráfego de informações, correto? E essa é a função, a visão, a forma de trabalhar o algoritmo do protocolo de roteamento vetor de distância, o RIP versão 1 e o RIP versão 2, ok? Uso do roteamento estático. Ora, o roteamento estático, como nós vimos, as redes costumam usar roteamento estático e dinâmico. O roteamento estático é usado da seguinte maneira: para a manutenção fácil da tabela de roteamento em redes pequenas, fazer o roteamento entre redes stub e acessar um único roteador padrão. Lembrando aqui a nossa topologia, como essa que está sendo mostrada aqui, o roteador R2 está conectado às outras redes e à internet, que é esse caso aqui, né? Ele possui 2 redes locais e um acesso à internet para milhares de redes que existem na internet. Ele também aqui é a minha única saída. Eu uso apenas uma rota estática, falando aqui sobre o R2, né? O roteador R1 possui apenas 2 redes, né? O R1 só possui 2 redes, que R2 precisa saber.
né? Portanto, você pode criar duas rotas estáticas para acessar essas redes, isso em R2. E em R1, o roteador R2 está conectado a outras redes e à internet. Ele também é minha única rede de saída daqui. Eu uso apenas uma rota estática padrão para acessar qualquer rede que eu não conheça. Então, enquanto o R1 precisa de uma rota estática padrão para sair deste ambiente, dessas duas redes locais, para atingir uma dessas duas redes em R2 ou qualquer outra rede da internet, precisa de uma única rota padrão, ok? Já R2 vai precisar de duas rotas que possam informar sobre 192.68.10.0 e 192.68.11.0, né? Muito bem. Vantagens e desvantagens do roteamento estático, né? O roteamento estático, as vantagens: fácil de implementar numa rede pequena, muito seguro, nenhum anúncio é enviado em relação aos protocolos de roteamento dinâmico. Lembra que eu falei que o protocolo, no caso do RIP, ele é considerado um fofoqueiro, que ele fica falando todas as redes que ele conhece? Pois é, e essa informação, ela fica trafegando pela rede, tá? Por quê? Porque precisa informar para os outros roteadores o que um determinado roteador conhece. Só que se você ficar, alguém com alguma malícia, com segundas intenções, ficar esninfando a rede e observando essas informações, ele fica também conhecendo a rede como um todo, tá? E como no roteamento estático essa troca de informações não ocorre, porque você faz a configuração manual em cada roteador e assume como verdade aquela informação que o administrador de rede está colocando, não há tráfego, não há troca de informações, lógico, então essas informações não trafegam pela rede, então ele é mais seguro, o roteamento estático. A rota de destino é sempre a mesma, porque está configurado, não vai mudar, a não ser que você entre e altere. Não existe algoritmo de roteamento ou mecanismo de atualização, portanto, os recursos extras, CPU e RAM, não são obrigatórios. Então, observa que no protocolo de roteamento dinâmico, que ele tem que verificar as redes diretamente conectadas e anunciar essas redes, no caso do RIP, versão I1 e 2, esse anúncio, essa verificação, isso consome mais CPU, isso consome mais memória RAM. No caso da estática, não há. Então, qualquer roteador, você coloca uma rota estática e ele vai funcionar. O mais elementar, digamos, do ponto de vista de arquitetura física, de um roteador vai estar funcionando com rotas estáticas. Desvantagens: adequado somente para topologia simples, porque à medida que essa topologia de rede vai crescendo, vai ficando mais complicado você dar manutenção e fazer a devida configuração nas diversas entradas das tabelas de roteamento. A complexidade da configuração aumenta drasticamente à medida que a rede cresce e requer intervenção manual para distribuir o tráfego, tá? Então, imagine uma rede como essa que está mostrando agora aqui, onde tem 4 regiões com diversos roteadores. Você fazer isso na unha vai ficar um pouco complicado, com grande possibilidade de falhas nas suas configurações, e quando houver uma intermitência, a rede cair, um roteador falhar, corrigir rotas manualmente fica bem complicado. Então, uso dos protocolos de roteamento dinâmico. O protocolo dinâmico é a melhor opção para redes grandes. Os protocolos de roteamento dinâmico ajudam o administrador de rede a gerenciar a rede, fornecendo caminhos redundantes, implementando automaticamente o caminho alternativo quando um link ficar inoperante. Então, por exemplo, uma região 2 dessa aqui, que esse roteador aqui central, ele deixa de funcionar, fica inoperante por algum motivo, e essas outras redes vão tomar conhecimento, porque vão verificar que o link caiu, e elas vão fofocar, enviando essas informações, se for um RIP, versão 1 ou 2, para os outros roteadores. Imediatamente, à medida que houver o problema neste roteador, vai ser comunicado aos demais, e automaticamente a rede ela se organiza para que possa continuar fluindo o tráfego sem o uso das rotas que passam por esse roteador. Isso no roteamento dinâmico. Roteamento, se fosse estático, você teria que fazer essas correções na mão e ficaria um negócio bastante complicado. Vantagem e desvantagem do roteamento dinâmico. Vantagens: apropriado em todas as topologias nas quais são necessários vários roteadores. Geralmente não depende do tamanho da rede, tá? Adapta automaticamente a topologia para redistribuir o tráfego, se possível. Desvantagens: pode ser mais complexo de implementar no início. É menos seguro porque fica trocando, ou de alguma forma ele tem que enviar essas informações, tá? Quer seja vetor de distância ou não. Então requer configurações adicionais para proteção, tá? Para que essas informações que sejam transmitidas sejam criptografadas, alguma coisa assim. Não é o caso do RIP. A rota depende da topologia atual. Aí ele vai, por ele necessitar de alguns recursos a mais, ele vai precisar de mais CPU e mais RAM
né, e largura de banda de link, porque esse link não vai ser mais usado só para o tráfego dos dados dos usuários, mas também da troca de informações entre os roteadores para que ele possa fazer a convergência da rede. Tá? Convergir a rede é quando o roteador cai, informar a toda a rede e todo mundo, todos os roteadores ficarem cientes que aqui houve uma alteração na topologia. É quando a rede vai convergir. Muito bem, nos encontramos no próximo capítulo.